O governo japonês deu um grande presente de Natal para todo mundo que está procurando emprego no Japão. O governo criou um pacote de medidas com 126 pontos para facilitar o dia a dia dos estrangeiros que ainda não estão acostumados com a cultura e os costumes japoneses, totalizando 22 bilhões e 400 milhões de ienes para serem usados no próximo ano fiscal, a partir de abril. A principal ajuda vai ser a criação de 100 pontos de consulta, que vão atender 11 idiomas, para aqueles que ainda não falam o japonês avançado. Nesses centros você vai poder tirar dúvida a respeito de questões sobre emprego, serviços médicos, educação geral e também educação infantil, para quem está chegando no Japão com filhos. Tem algumas pessoas na internet divulgando que o visto pode ser cancelado a qualquer momento. Algumas pessoas até já falaram que foi cancelado, mas nada disso é verdade, porque toda a sociedade japonesa, incluindo o governo, assume que há uma grave escassez de mão de obra. Toda essa ajuda que o governo japonês está dando é justamente para garantir que serão oferecidas condições de trabalho adequadas para todos os trabalhadores estrangeiros em termos de remuneração, jornada de trabalho e segurança. Na sociedade em geral, tem gente que está se sentindo desconfortável com esse suposto tsunami de estrangeiros que vão invadir o Japão. 65% da população acha que está tudo indo rápido demais e que talvez o Japão não esteja preparado para receber toda essa leva. Todo esse mal-estar foi criado justamente porque os primeiros grupos que chegaram no Japão não sabiam nada da cultura nem do idioma. Eu estava incluso nesse grupo, então eu lembro como que foi o choque cultural da maior parte das pessoas que estavam comigo, e esse tipo de clima acaba gerando bolhas em que você se apega, porque lembra a sua cultura. Você acaba ficando no grupinho que só fala o seu idioma. E isso acaba gerando muito atrito, porque as pessoas se esquecem daquele ditado: em Roma, faça como os romanos. No caso aqui, no Japão, faça como os japoneses. E olha, não vou mentir para vocês, não foram poucos os brasileiros que mesmo naquela época queriam lacrar em cima dos japoneses. Lacrar em cima dos outros dá certo no Brasil. Você vai ser a pessoa mais popular da sala, talvez. Mas no Japão é diferente. Aqui, os japoneses são acostumados a colaborar. Meu filho, sendo autista, teve muito apoio de todos os colegas da sala. Sempre tinha um ou outro que apoiava ele quando ele não sabia fazer alguma coisa. É claro que sempre tem um que acaba sendo um pouco negativo com alguém que tem deficiência, ou que, como os estrangeiros, não conhece direito os costumes ou o idioma. Mas como a sociedade em geral já incentiva que todo mundo se ajude, para que o grupo todo consiga progredir, então eu posso dizer que a infância do meu filho foi muito feliz. O que eu acredito que no Brasil seria mais difícil, porque dá para perceber, usando as redes sociais do Brasil e do Japão, que o comportamento é muito diferente. Quando alguém fala alguma coisa esquisita no chat japonês, a maioria das pessoas questionam o porquê daquilo. No chat brasileiro, todo mundo massacra a pessoa, sem se perguntar antes o porquê daquilo. No Brasil se tem essa política do atira primeiro, pergunta depois. Aqui no Japão é sempre pergunta primeiro. E se a primeira pergunta não deu certo, pergunta de novo. Ninguém atira. O governo está dando prioridade para 14 setores industriais, incluindo construção civil, negócios de restaurante, cozinheiros, garçons, atendentes, agricultura e cuidados de enfermagem, principalmente enfermeiros da área geriátrica. Uma das maiores preocupações do governo japonês é que tem muitas agências inescrupulosas que cobram uma taxa para reservar uma vaga de emprego ou a título de assessoria para procurar um emprego. Você pode muito bem chegar no país, ganhar seus primeiros salários e depois pagar qualquer taxa justa. O Japão estima que até 345.150 estrangeiros consigam um novo status de residência nos primeiros 5 anos. O governo diz que vai tomar medidas para que os novos trabalhadores não se instalem em grandes centros urbanos, indicando que a situação é mais ou menos como a dos mais médicos no Brasil, onde faltam profissionais da saúde nas cidadezinhas mais afastadas dos grandes centros. Para os primeiros 5 anos, são esperados 60 mil auxiliares de enfermagem e 53 mil trabalhadores do ramo de alimentação. Por enquanto, esse é o limite máximo de vagas que estão disponíveis. O governo diz que só vai mudar esse número se houver uma grande mudança na economia atual. Todos os estrangeiros serão incentivados a aderir ao Programa Público de Saúde do Japão. Mas como já houve vários casos de abuso, então o governo diz que está se preparando para evitar casos como pessoas que cobrem custos médicos de dependentes que nunca pisaram em solo japonês. Outro ponto importante é que esses vistos só são válidos se a pessoa cumprir o emprego que se candidatou. Como regra básica, se a pessoa abandonar o emprego, provavelmente o visto vai ser revogado. Só que não é uma regra extremamente rígida. Setores como agricultura e pesca, que têm uma maior oferta, cujo movimento depende da época do ano, podem oferecer contratos temporários. É previsto que 9 países asiáticos sejam mais beneficiados por esse programa,
porque devido à proximidade com o Japão, é mais fácil de absorver a cultura japonesa. Mas nada impede que você, brasileiro, se acostume com a cultura desde já. E na hora de requisitar um visto, prove que você consegue falar e se comportar como se fosse um japonês. Os países dos quais se espera que a maior parte dos trabalhadores venham são Camboja, China, Indonésia, Mongólia, Myanmar, Nepal, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Então, resumindo, cuidado com agências inescrupulosas e se prepara para provar que você se encaixa bem na sociedade japonesa.